Nocautecast 108, mais uma edição do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e mais uma noite de cast, de resenha. Era para termos gravado ontem, mas não conseguimos, então estamos aqui como antigamente, terça-feira, né? Antes da gente gravar a vez de terça, estamos aqui então hoje. Mas semana que vem a gente volta na segunda ou, se não der também, terça. Certo, pessoal? Estou com meus amigos aqui, hoje temos uma baixa, Bia Batista não está com a gente, Lorenzo Fertitta, diretamente de Las Vegas. Tudo bem, meu amigo? Como andam as coisas por aí? Boa noite, Davi. Boa noite para a galera fã do MMA que nos ouve aí, já aparece para trocar ideia pelo chat com a gente. Vamos já falar sobre esse evento da semana passada, que prometia pouco e entregou lutas bem animadas. E vamos falar também da nossa prévia para o próximo evento, que promete a mesma coisa. Sejam todos bem-vindos aí. Boa, Fertitta. E diretamente de Mariana, Minas Gerais, aqui de volta ao Nocautecast. Ele estava com um probleminha de internet, a gente deu um jeito, mandamos um rádio via satélite para ele lá. Está aqui o André G. Boa noite, André G. Tá ali o sinal dele, Only Radio Signal Input. Fala, André G, tudo bem, meu amigo? Tá com sinal aí, tá ouvindo? Câmbio. Boa noite, rapaziada. Todo mundo tranquilo? Estamos aí de volta, mais uma semana de Nocautecast. Muito bom estar aqui para bater esse papo com vocês, principalmente depois de um final de semana tão especial quanto esse, né? Pela primeira vez liderando lá o palpitão da rapaziada. Vambora, galera. André G tá mandando muito bem. Ô, André G, seu sinal aqui de áudio tá ótimo. Eu acho que nem a Perseverance, a sonda da NASA lá, tem um áudio tão bom quanto você hoje, meu amigo. Ô, cara, eu vou falar que esse rádio do Nocautecast aí é top de linha. Material de primeira aí, enviado pelo Fertitta, né? Muito obrigado, Fertitta. A gente agradece demais esse material que eu acho que você, como dono de cassino, devia usar para algum tipo de escuta, alguma coisa assim, mas é melhor a gente nem citar muito isso, né? Não, melhor não. Amigos, máfia à parte aí, mas sempre muito bom poder investir no Nocautecast. Retorno garantido. Show de bola, rapaziada. Bom, estamos aqui, já tem o Arthur Martins ali com a gente no chat. Boa noite, Arthur. Nosso brother também do nosso grupo lá do Nocautecast. O André já falou também do palpitão do canal Contragolpe, que a gente participa, a galera aqui do Nocautecast participa do palpitão. Então, se quiser também, fique esperto no Contragolpe, se inscreve lá. Toda semana a gente tá mandando nossos palpites. A gente já mandou nossos vídeos dessa semana, que acho que sai amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa assim. E também tem o palpitão do Nocautecast, hein? Lá na bio do nosso Instagram tem um Linktree lá, que toda semana, depois da pesagem das encaradas, você pode participar do palpitão. Certo? Então vamos dar início, que foi o UFC Fight Night Blades vs Lewis, que rolou dia 20/2, na semana passada, lá no UFC Apex, em Las Vegas, do lado do Fertitta, e ainda tá rolando no Apex, né? Vou puxar a arte aqui. Um evento, a gente tava já aquecendo aqui em off, foi um evento meio estranho, com lutas bacanas, mas o evento aconteceu de forma estranha, teve muita luta, tiveram 5 lutas que caíram, teve o Rafael Alves, o brasileiro lá, que perdeu, que não conseguiu bater o peso, acho que se eu não me engano foram 5 quilos a mais, ele teve problema já para bater peso e acabou no dia, se eu não me engano, acho que foi no dia da luta, não, na verdade foi depois da pesagem, né, que ele foi bater o peso, não conseguiu, e a luta foi cancelada. Teve Drakkar Klose e Luiz Pena, que foi cancelado. E depois teve Chas Kelly e Jamal Emmers também, que foi cancelado. Eu acho que o Jamal Emmers passou mal e o Chas Kelly apareceu lá só pra falar que, né, tipo, quase um WO, mas não valeu, né, porque não teve luta. Então foi um evento curioso, assim, algumas lutas bacanas, tiveram alguns nomes que a gente vai dar uma citada aqui. Eu vou puxar até o card preliminar pra gente já ir acompanhando do que rolou aqui na artezinha aqui do lado. Então eu vou começar com o Fertitta. Fertitta, você curtiu o evento? Foi meio conturbado, né? Tropeçando, parece que o evento deve ter começado ali, pro pessoal que tava em Vegas, devia ter sido corrido. Mas rolou, né? Você curtiu? É
isso aí, Davi. Em época de pandemia, só o fato de termos um card, ainda que combalido, né, já deixa os fãs motivados, né? Eram 15 lutas, como você falou, algumas caíram por diversos motivos, né? Seja por 5 quilos a mais na pesagem, comer salmão que não fez bem, por Covid, mas chegamos ao evento com 12 lutas e curti porque dessas 12 lutas, 8 delas acabaram pela via rápida, né? Então já dá uma empolgada a mais. Destaco uma delas aqui que foi a mais rápida do card, durou apenas 56 segundos e cujo resultado me surpreendeu bastante, que foi a vitória do Julian Erosa contra o Nate Landwehr, por nocaute, né, numa joelhada voadora, e uma luta que começou com os dois já partindo para cima, sem se estudar muito. O Landwehr levou a melhor na primeira troca de golpes, mas daí o Erosa conseguiu desequilibrar o Landwehr e depois foi muito feliz conectando uma joelhada voadora, né? Perfeita, deu um knockdown no oponente e o juiz Mark Smith decretou o fim da luta ali. Tudo isso em menos de 1 minuto, né? Se fosse nessa frequência por mais tempo, poderia ter sido a luta da noite, talvez. E você viu na Fertita... Oi, pode falar. Não, eu fiquei todo empolgado na prévia do último cast. Eu falei do Nate Landwehr, que ele veio do M1 Global como um grande nome, campeão lá. Eu não lembro se é do peso pena. Começou com o UFC com o pé esquerdo, né? Que acabou perdendo pro Herbert Burns. E eu tava no hype, na hora que começou a luta, eu mandei lá no Twitter. Boa, hora do Nate Landwehr. 1 minuto de luta, o rapaz já estava sendo parado a luta por TKO, né? Exato, e ele não gostou da interrupção não, hein? Ele falou que já estava se recuperando, mas o juiz interrompeu. E eu acho ele um lutador bem bacana de se acompanhar. Ganhando ou perdendo, ele faz lutas empolgantes. Achei que ele era favorito nessa. Na anterior, depois de perder para o Herbert Burns, ele tinha vencido o Darren Elkins, que é um porteiro de boa qualidade, né? Consegue amarrar vários adversários ali, já foi muito bem ranqueado. E ele conseguiu dominar o Elkins na luta anterior, né? Agora perdeu pro Erosa, que tem uma situação bem interessante no UFC, desde a minha época lá. Ele é a terceira passagem dele pela organização. A primeira foi depois do TUF 22, em que ele estava no time do Raya Faber e foi eliminado pelo folclórico Artem Lobov, do time McGregor. Mas ele foi até a semifinal daquele TUF. E com isso ele conseguiu ganhar uma vaga no UFC. Perdeu uma luta, venceu outra e foi demitido. Depois retornou em 2018 pelo Contender Series, mas novamente foi demitido após 3 derrotas em 3 lutas. E agora retornou no ano passado para o UFC e já está com o novo cartel dele no UFC é 2-0, né? Ele venceu antes do Nate Landwehr, venceu o Sean Woodson numa finalização. Vamos ver até onde ele chega em mais uma oportunidade na organização, né? Show de bola. E aí, André G, você curtiu desse evento aí? Meio tropicando, mas foi, né? Foi que foi. Olha, eu vou falar para vocês que esse evento aí não teve tempo ruim. Nenhuma luta decepcionou, todas elas foram empolgantes. Até mesmo aquelas poucas lutas que foram para decisão tiveram seus bons momentos, né? A gente viu ali o Phil Howes passando uma magrela para vencer o Imanov. A gente viu o Derek Miller, né, passando o carro por cima do Charles Rosa. Vou falar para você que do início ao fim, quem assistiu esse evento se divertiu. Boa, rapaziada. Bom, teve também o veterano Ed da Terra do Vinho, o Ed Wineland, que eu esperava mais, encarou o John Castaneda, que foi uma luta bem dominante ali pro Castaneda. Logo no primeiro round já foi um TKO. Mas eu não sei vocês, rapaziada, eu fiquei decepcionado com o Wineland. Eu esperava mais, ele é um cara bom, né? É bem das antigas também, meio que um veterano. Mas parece que o MMA dele, parece que é aquele MMA ultrapassado. Vocês ficaram com essa impressão? Você acha isso, Fertita? Porque ele tem uma postura, né, daquele mais tradicional de boxer. Assim, lembra até o Conor McGregor, quando entrou no UFC, que tinha aquele estilão. Ele tem aquela guarda mais aberta, né, as pernas abertas, a guarda um pouco mais baixa ali, e ele vai andando pra cima, só que dá a impressão que ele não adaptou ao MMA atual, né, contemporâneo. Então eu fiquei meio decepcionado, porque
nada que ele tentou ali funcionou e o Castaneda foi muito bem, finalizou o primeiro round ali. O que você achou, Fertinho? Decepcionou mesmo, Davi. Eu acho o Castaneda um lutador de nível baixo, um lutador que não tem nível pro UFC. E o Wineland até estava bem na luta, conectava os melhores golpes, tinha achado a distância, caminhava para frente e cercou bem o Castaneda e deixou sempre ele próximo à grade, assim, incomodou bastante, até os 20 segundos finais do round, né? Mas bastou o Castaneda conectar um bom golpe ali que já abalou o veterano, né? Foi para cima e questão de tempo para liquidar a fatura, né? Uma pena para o Wineland, surgiu aí agora com esse visual meio hillbilly, né? Meio caipirão, redneck, mas não deu certo essa repaginada dele. E no auge dele, ele era um lutador de bom nível, né? Bacana de se ver lutar. Lá na minha época, ele chegou a ser campeão peso galo do WSC e disputou o cinturão interino do UFC. Acabou perdendo para o Renan Barão, né, na ocasião, mas agora, aos 36 anos, ele está em péssima fase. Perdeu para o Castaneda, que, como eu disse, não tem um bom nível, e 4 derrotas nas últimas 5 lutas, está numa situação bem delicada no UFC. E antes de perder para o Castaneda, ele tinha perdido para o Sean O'Malley, para o Alejandro Pérez e para o John Dodson, oponentes bem superiores, né, ao Castaneda, mas agora com essa derrota ficou difícil a situação dele. São 4 derrotas nas últimas 5 lutas, então complicou a situação do veterano. Boa, o Arthur Martins, o chat aqui falou: sinceramente, Davi, já está na hora do Wineland parar, não está rendendo mais com o avançar da idade. Então, André G, você acha que existe isso? Tem um MMA que não funciona mais, parece que parou no tempo? Eu fiquei com essa impressão. Você acha que existe isso ainda, André G? Sim, cara. A gente vai vendo, né, alguns lutadores mais antigos, pessoal que está aí na atividade desde ali da segunda metade dos anos 2000, a gente vê em muitos deles uma dificuldade de adaptação, né? O Ed Wineland, ele é de 2 gerações atrás, ele era campeão do WSC ali em 2008, né? O auge dele no UFC foi em 2012. Então, assim, lá já se vai quase uma década desde o seu melhor momento dentro do UFC. Né? É um cara que, passou por diversas batalhas, mas não conseguiu se adaptar. A gente viu também isso acontecendo com alguns outros lutadores que eram daquela mesma safra. Né? Um bom exemplo ali, 2 bons exemplos, eu acredito que a gente pode colocar dentro dessa mesma divisão, são o Uriah Faber, que teve uma dificuldade ali já na fase final da sua carreira. Eu não quero nem contar essa volta dele, né? Por mais que ele tenha a luta marcada, mas agora ele já é um quarentão, não quero contar essa fase da carreira dele. A gente também viu o Renan Barão não conseguindo se reinventar depois de determinado momento na carreira. Então eu acho sim que isso é uma coisa que acomete muitos lutadores, e principalmente para quem viu o seu jogo dar muito certo durante um bom tempo, se reinventar depois do sucesso. Acredito que deve ser uma tarefa muito difícil, e o Ed Wineland acabou batendo nessa parede. Cara, antes de ir para o principal, só uma coisa que eu achei muito da hora desse preliminar. Cara, foram 6 lutas, mas as 5 primeiras, todas elas terminaram em nocaute antes do final do segundo round. Poxa, isso foi espetacular, porque era um evento um tanto quanto longo, né? E ele acabou se adiantando demais, também foi ótimo. Além de que a gente viu algumas coisas fenomenais, né? O Ayman Zahabi acertou uma patada do Marco Rodrigues, que foi coisa de louco, aquela joelhada do Júlio Herosa, a finalização do nocaute do John Castaneda. Esse card preliminar foi nota 10. Foi mesmo, até levantando um ponto aqui da performance da noite do Ayman Zahabi, né, em cima do Draco Rodrigues. Foi um nocaute no primeiro round. Ayman Zahabi, mais conhecido como Ariel Helwani, do UFC, né, que os dois devem ser irmãos gêmeos, são bem parecidos. No entanto que no Twitter lá o pessoal ficou usando o Ariel, por eles perguntando: Ariel, você tá lutando hoje no UFC? E parece mesmo. Faltou a camisa de flanela. Bom, pessoal, vamos seguir então aqui pro card principal da noite. Um cardzinho também principal já começou ali. Eu não lembro na sequência do evento mesmo, mas eu vou seguindo aqui o site do UFC. Pode ser que seja diferente do que aconteceu na noite lá, mas aqui no principal abriu com Arlovski e Tom Aspinall, que também teve uma performance da noite por parte do Tom Aspinall, que venceu
o Arlovski ali no segundo round, uma finalização que, sinceramente, eu achei estranha o Arlovski cair naquela finalização ali. Parecia que ele nem tentou defender, foi um estrangulamento, né, um mata-leão ali. E parece que a mão dele estava tão próxima do espinal, ele nem tentou tirar, né? Mas assim, pra gente que tá aqui sentadinho na cadeira de rodinha aqui falando na frente do computador é fácil. Mas o Arlovski até que não estava tão mal, mas a performance do Aspinall foi muito boa, ele aproveitou muito bem da velocidade, da jovialidade dele, em cima de um veterano aí que foi o Arlovski. Mas pensando pelo lado positivo do veterano Arlovski aí, pelo menos ele teve uma derrota que não foi tão contundente. Se eu não me engano, eu vi um post dele que ele machucou o pé durante a luta, mas enfim. Aspinall aí, um bom nome para os pesos pesados. Então a gente tem que ficar de olho, um cara rápido, ele é bom em pé, ele é bom no chão também, faixa preta de jiu-jitsu. Em pé, eu vi até, acho que foi o André Azevedo do canal Combate que no Twitter falou que o Aspinall estava fazendo treinamento com o Tyson Fury do boxe. Então, pra você ver, a gente comentou semana passada que tinha um pupilo do George Foreman, tem o Fury aqui, o Aspinall, que é o pupilo também. Só oriundo do boxe aí se dando bem. André G, gostou desse Aspinall como um pesado aí chegando? Bem bacana, né? Ele é bem rápido, movimentação boa para um pesado, né? Pesado quanto mais leve no octógono ali, né? Não tem muito a ver o pesado com o leve, mas quanto mais ágil você for, você tem vantagem na história, né, André G? Fora que ele é bem novo, né? Sim, cara, ele estava bem rápido na luta, ele estava acertando bons socos, né? Boa precisão, parecia ter um gás legal. Chegou mostrando aí um bom trabalho, né? Já vem aí com a sua terceira vitória em sequência dentro do UFC, então a final está se mostrando realmente um bom valor. Com apenas 27 anos, é um nome para a gente ficar de olho aí para o futuro. Pô, 27 anos em idades de ser humano, não é de idade de peso pesado do UFC, do MMA. Em idade de humano deve ser tipo um cara que tá estreando no MMA com 19, 20 anos aí. Isso é impressionante. 27 anos e já nos pesados e já despontando ali no UFC. Puta, o cara tem pelo menos aí, teoricamente ele tem uns 10 aninhos pra estar lutando nos pesos pesados. Eu não sei se peso pesado estende tanto a vida, né? Porque as pancadas são bem mais pesadas. Bateu um cara de 42 anos que foi o Arlovski. E você, Fertita, curtiu esse card principal? Foi bacana, né? Bacana, Davi. Também manteve o nível do card preliminar. Muitas lutas boas. A maioria delas na verdade foram duas acabando em nocaute, uma em finalização e 3 na decisão, mas foram bem, como se diz, movimentadas. Não teve nenhuma luta assim que eu achei monótona. E se vocês citaram aí um prospecto para a gente ficar de olho no peso pesado, eu cito outro que foi o Chris Daukaus, né, que conseguiu passar pelo vovô Oleinik e entrou no top 10 do ranking agora, né? O Oleinik buscava a vitória de número 60 na carreira e de cara já foi pro clinch, grudou, tentou pegar o braço do Daukaus atrás da 47ª finalização na carreira, mas o Daukaus defendeu e daí o Oleinik começou a tentar quedar na marra, né? Aquela queda de sacrifício puxando para baixo, como ele faz muitas vezes e dá certo, né? Ficou grudado na perna do Daukaus, mas não deu certo. Daí começou o massacre contra o veterano, que conseguiu encurralar e desceu o braço, né, no vovô Ezequiel. Deu soco, cotovelada, chute, joelhada e descarregou toda a raiva ali até o Herb Dean interromper. Foi a terceira luta dele no UFC e a terceira vitória por nocaute no primeiro round. Números bem interessantes de alguém que não era ranqueado, venceu o número 10 do ranking, agora ele entrou no top 10 e o Oleinik saiu do ranking, né? Merecidíssimo prêmio de performance da noite para ele. 31 anos, e 31 anos na categoria dos pesados já dá para falar que é um prospecto? Ainda dá? 31 anos, deixa eu ver, fazendo as contas aqui, com idade de cachorro, peso pesado, deve ser um cara de 25, 26 anos, Fertita, por aí? Por aí, né, essa média. 25 anos dos moscas, acho que é uns 31, 32 dos pesados, né? Por aí. E o Fertita,
A gente comentou aqui do Ironland, né? Que é aquele MMA ainda que não se adaptou às novas formas, né? Não está adaptado ao MMA contemporâneo. O Oleinik é eu acho que é a maior prova no MMA de que mesmo com aquele joguinho, mas que você tem uma chave, ele funciona por tanto tempo, né? O cara, esse dia eu tava vendo até uma foto dele lutando com o Sonnen há anos e anos, e durou muito tempo até, né? Não tô acabando com o cara, não vai ser demitido do UFC, mas com um jogo bem limitado, né? Basicamente o jogo de chão, como você falou aí, foram 40 e poucas finalizações, né? Um jogo de mão bem ruim. Esse foi um dos caras que mais aguentou nisso que eu tô falando, né, Fertita? Com um jogo limitado, durou bastante tempo, né? Sim, Davi, surpreendente como ele consegue, de maneira unidimensional, se sobressair no evento de grande nível como é o UFC, né? Ele consegue, tendo praticamente só luta de chão ali, ele até consegue boas mãos às vezes, né? Colocar boas mãos nos oponentes, mas basicamente só na luta de chão ele consegue ainda ser ranqueado, conseguiu por vários anos, né? Ser um dos melhores da categoria e incomodando, né, vários oponentes, e numa categoria que é rasa, né, até por isso que ele consegue ainda se sobressair um pouco. E você citou essa luta contra o Sonnen, que foi lá em 2006. Imagine, naquela época ele já performava, né, ele tem um recorde de vencer, de conseguir vitórias desde a época da década de 90, né? E ele consegue passar desde a década de 90, os anos 2000, 2010 e agora 2020. Ele também conseguiu vitória, conseguiu vencer em 4 décadas diferentes, né? Em 2020 ele conseguiu vencer o Verdun, né? Então, ele é a prova de que mesmo alguém unidimensional ainda consegue, sendo muito bom naquilo que faz, né, consegue se sobressair, ainda que seja no UFC. Show de bola. E você, André G, um destaque no principal antes da gente falar da luta mais importante da noite? Olha, eu vou dizer para vocês que teve uma luta aí que acredito que surpreendeu a todo mundo, né? O resultado dela foi ali Yana Kunitskaya versus Kathleen Vieira. A brasileira, ela não vinha numa sequência tão boa, né? Tinha sofrido sua primeira derrota no UFC, tinha tido uma lesão que deixou ela fora por muito tempo, mas vinha se recuperando, tinha conseguido uma vitória na luta anterior, tinha ainda, né, aquela expectativa de que ela fosse a pessoa a rivalizar com a Amanda Nunes. A gente estava aí esperando que ela voltasse a performar como no passado, como quando ela chegou e emendou ali 4, 5 vitórias em sequência. A Yana Kunitskaya, por sua vez, ela nunca tinha brilhado, nunca tinha mostrado nada que encantasse. Não mostrou nessa luta, mas mostrou que o jogo de chão puro e sem uma agressividade maior, sem colocar golpes, ele pode ser suplantado por uma pessoa que simplesmente solte golpes, mesmo que não sejam os golpes mais efetivos como foram boa parte dos golpes da Yana. Por mais que ali no final do terceiro round ela tenha deixado a Kathleen Vieira um tanto quanto avaliada, mas a maior parte da luta ela não conseguiu fazer isso, né? E olha, vou dizer para vocês que eu fiquei muito surpreso. Eu apostei na Yana Kunitskaya, mas como eu vi o desenrolar da luta, me parecia que a Kathleen ia conseguir levar essa luta numa tranquilidade, mas tudo acabou indo por água abaixo ali nos últimos 30 segundos. Eu acho que, para surpresa de geral, muita gente esperava que até mesmo com aquilo ali a luta fosse ficar com o resultado da brasileira. Eu não acho que foi um garfo nem nada do tipo. Foi sim uma luta com um resultado que poderia ter ido para os dois lados, mas eu acredito que a Yana virou no final. E, de todas maneiras, são 3 pontos para minha conta e eu fico muito feliz com isso. Boa, André G. Eu fui de Kathleen também. A Isabel Mendes mandou aqui no chat: a Kathleen me deixou triste, não gostei não. E a Bia Batista também tá no chat com a gente ali, tadinho do vovô Lenick. Diego Pineura também falando: o UFC utiliza muito essa estratégia de casar jovens promissores contra atletas renomados que já não estão
na reta final de carreira. No fim deu certo, nos pesados, com Dalkaus e Thomas Pinal. É assim, pô, e não tem como reclamar do UFC, né? Arlovski, o Lenick, os caras tiveram tantas chances aí, às vezes agora, a uma hora chega o momento da gente ter uma renovação, né? Pegar mais comentário aqui. Davi, tem um comentário aqui do Arthur Martins. Ele já. O que vocês acham aí de uma luta entre Cigano contra Arlovski? Seria bacana? O que você acha, André G? O Cigano tá naquele negócio que a gente até falou semana passada, né? Lá no Super Lutas, naquela entrevista do Cigano ali, eu fiquei com a sensação que ele tava meio que numa situação assim, se o UFC não me der uma luta de volta daquela que eu achei que foi uma paragem, uma interrupção errada, eu não quero saber de mais nada, né? Deu aquele ar. Mas tem algumas opções e o Arlovski também é uma, o próprio Overeem também é outra. O que você acha, André G? É uma luta sob medida, dois caras aí que já passaram do seu auge, dois caras que conseguiram estender um pouquinho ali a sua carreira, mas que hoje já não vão brigar por cinturão, nem acredito que nada do tipo. E dois lutadores que têm um queixo bem combalido, não têm mostrado tanto poder de nocaute, então é uma luta ali tranquila para os dois levarem banho-maria, embolsar o seu suado dinheirinho no final da luta e todo mundo voltar para casa tranquilo e sem concussão. Boa, André G. Bom, vamos então para a principal luta da noite, né, pela categoria peso pesado. Curtis Blaydes encarou Derek Lewis, aí também uma luta. Eu não sei, assim, mas o próprio Lewis, já aqui nas odds do site do UFC, já tá aqui, mais 300 e menos 400 pro Blaydes. Eu não sei se eu tava concordando com tanto esse desnivelamento que tava tendo os dois aí nas odds, né? O Derek Lewis tava muito como um azarão, mas enfim. Eu vi ele como azarão também. O Blaydes tinha um jogo muito mais completo, mas acabou dando o contrário que todo mundo tava pensando. Por mais que tava essa questão de azarão e favorito. Mas Curtis Blaydes versus Derek Lewis. Blaydes tentou começar ali de uma forma procurando as quedas ali, procurou uma ou outra. Teve muita gente que falou que ele fez o jogo errado, que não procurou as quedas. Ele procurou acho que duas no primeiro round e uma terceira no segundo round. Lewis... curioso, né? O Lewis parece que ele vai perder a luta muito rápido, assim. Tipo, no começo da luta, o Blade já acertou até umas mãos ali no striking. O Lewis já parece que mostrou que sentiu alguma coisa ali. Já o cansaço, na verdade, ele sente primeiro o cansaço da impressão, né? E acabou no segundo round nocauteando o Curtis Blaydes e todo mundo ficou impressionado, eu também, né? Mas Derek Lewis aí deu mais um passo nos pesos pesados. Fertita, o que você achou da estratégia de cada um aí? O Blaydes, até uma indicação para fazer, né? Todos nós somos fãs de MMA e que a gente gosta de acompanhar todo o conteúdo, e o Nocautecast a gente gosta de indicar várias coisas que a gente acompanha, e uma delas é o canal do UFC no YouTube, que tem o Vitor Miranda, que ele faz umas análises de luta ótimas, assim. Então, provavelmente quem tá acompanhando o Nocautecast já conhece, porque é mais fácil você vir desses lugares para o Nocautecast do que ao contrário, mas ele fez uma análise bem bacana, mostrando ali as possibilidades, as investidas do Blaydes, procurando o momento de quedas ali, e de fato o Lewis estava muito bem preparado, segundo o que o Vitor Miranda falou. O que você achou da luta, Fertita? Te decepcionou essa vitória do Lewis aí? Decepcionou a derrota do Blaydes? Achei zebra, Davi. Eu achava que por ter um jogo mais completo e pelas performances anteriores, achei que o Blaydes levaria vantagem nessa, conseguiria em algum momento da luta quedar o Lewis, mas também nunca dá para menosprezar a mão do Lewis, né? Uma das mãos mais pesadas da categoria, junto com a do Ngannou. No começo da luta, o Lewis foi o mesmo de sempre, né? Plantadão no centro do octógono ali, só economizando energia. Na primeira tentativa de aproximação do Blaydes já deu para ver que não seria tão fácil, né? Já rechaçou ali com um sopapo, e o Blaydes já ficou meio
meio ressabiado. E depois de sentir a mão do Lewis, o Blades tentou conectar, mas sem entrar na curta distância. Foi uma estratégia correta da parte dele. Ele teve êxito com base nisso, né? Na segunda metade do round inicial, incomodou com os low kicks. O Lewis não fazia questão de defender nenhum, né? E os low kicks iam abrindo espaço para ele conseguir ir para o infight com mais confiança, né? Chegou a colocar uma blitz para cima do Lewis, encurralou na grade, aplicou joelhada voadora, cotovelada, deu uma sequência de socos ali. O Lewis se fechou bem e conseguiu segurar no fim do round ali, mas o 10-9 foi para o Blades. Em virtude disso, no round seguinte, eu acho que o Blades voltou mais confiante, pressionando mais e fez o Lewis andar para trás o tempo todo ali. Tentou um single leg, o Lewis defendeu bem, depois circularam por mais um tempo ali, ele tentou um double leg, mas acabou projetando demais a cabeça para baixo e erro número 1, né? E o erro número 2 foi pro lado que ele projetou a cabeça para o lado direito do Lewis, né? O lado da mão boa ali. Conseguiu pegar o tempo, Lewis conseguiu pegar o tempo certinho da entrada dele, teve um timing perfeito para conectar um upper de direita ali que desligou o Blades na hora, né? Herbie Jean estava a 1 km de distância e não evitou os dois golpes já no chão, né? Que vieram depois e que foram totalmente desnecessários, né? Blades só tinha sido derrotado na carreira contra o Ngannou até hoje, 2 vezes, mas bastou uma mão do Lewis entrar ali que já apagou ele, né? Depois dessa, o Blades caiu para a 3ª posição no ranking, era o segundo, né? E o Lewis, para surpresa de muitos, e para minha também, foi para a 2ª colocação no ranking, se colocou mais uma vez na rota do cinturão, né? Já são 4 vitórias em sequência, sendo que a última derrota dele, acreditem, foi para o Cigano, né? Merecidamente, o prêmio de performance da noite foi para ele. E na próxima, se eu conheço bem o meu amigo Dana, agora ele vai aguardar o desfecho da luta entre o Miocic contra o Ngannou para definir quem será que vai defender a cinta contra o John Jones, e o Lewis provavelmente enfrenta o vencedor de Jairzinho contra Cyril Gane, né? Mas veremos aí quais serão os próximos capítulos dessa divisão. O fato é que o Lewis, mais uma vez, está por cima. O André G, a gente tava falando aí do pessoal que não adaptou o jogo, né? Olenik, o Wineland, com aquele cara que tem já o jogo por muito tempo já mapeado pelos oponentes, que de certa forma, por um período longo aí, funcionou. A gente tem um Derek Lewis aí que só tem um jogo que é um saco de cimento em cada mão de 60 kg, né, André G? Ele, como a gente falou semana passada, eu vi uma história dele que ele foi pupilo do George Foreman, que o Foreman viu ele numa academia e a princípio queria o Lewis para lutar com o filho do Foreman que ia estrear no boxe. Aí o Foreman viu que o rapaz tinha uma mão pesada, falou, não, eu não vou colocar você contra o meu filho não, mas eu vou treinar você. Depois de um tempo, o Lewis começou a ir pro lado do MMA e deixou o boxe pra lá. Não chegou a estrear no boxe profissional nem nada, mas teve o início, o start no boxe. E André G é um cara que, por mais que a gente fale, né, o cara só tem uma mão pesada, parece que ele é o cara de um soco só, mas ele tem essa própria luta ele venceu com um upper, né, bem bonito, perfeito no timing ali, mas é um grande exemplo que nos pesados, principalmente, né, André G, se você tem isso que o Lewis tem, que é a marreta nas mãos ali, já é o suficiente para você ser recordista de nocaute. Na verdade, ele está empatado com o Vitor Belfort, mas é bem interessante o Lewis hoje em dia, né, André G, nessa situação aí que a gente vê os pesados já não tá tão ruim como já esteve, né? Teve uma fase dos pesos pesados, estava bem ruim assim. Agora deu uma renovada e o Lewis no top ali se envolveu de novo, né, André G? Cara, vou falar pra você que o Derek Lewis, ele vem sempre aí surpreendendo a galera. O Derek Lewis é um cara que ele é muito, muito divertido de se acompanhar. Ele termina uma luta e faz uma coisa maluca, ele chega em casa e faz um vídeo falando alguma coisa ali meio sem sentido, dá declarações que não gosta de treinar, que vai muito pouco para a academia,
Já apareceu em Embedded do UFC falando que só ia na academia para correr e perder peso, porque ele não tinha, tem, né, problema na coluna, e por conta disso não podia fazer sparring, não podia fazer treino técnico. Mas, e por conta desse tipo de coisa, né, ele vai virando aí uma figura folclórica, as pessoas vão desdenhando dele, mas dentro do UFC ele tem já 15 vitórias, se eu não me engano, 15 ou 16 vitórias, só 5 derrotas, aproveitamento de quase 80% aí, um cara que, por mais que ele pareça ser limitado, ele consegue negar o jogo de muita gente boa. Poxa, ele já enfrentou aí diversos lutadores que têm no chão a sua arma principal, como foi o caso do Gabriel Gonzaga. Ele já pegou aí caras como o Márcio Tibura, que poderia levar ele facilmente para o chão, Blagoy Ivanov, Ilir Latifi, Oleinik, Curtis Blades, vários lutadores de chão. Todo mundo sempre fala, poxa, leva o Derrick Lewis para o chão, que a vitória vai ser fácil. Ele nocauteia um atrás do outro e vai se mantendo ali como um dos bons nomes dessa categoria. Ele é aquele famoso freak que a gente adora torcer a favor. Derrick Lewis mais uma vez surpreendeu, o pessoal não esperava essa vitória dele para cima do Curtis Blades. Eu apostei nele já esperando que o Blades fosse ter alguma dificuldade de colocar ele no chão e principalmente de segurar lá. A gente viu que o Alexei Oleinik passou maus momentos quando ele teve essa ideia. Agora eu quero saber de você, Davi, você que também compartilhou esse palpite, por que você foi de Derrick Lewis para essa luta, meu amigo? Eu sabia da capacidade do Blades, né? Mas eu achei que ele realmente ia se testar em pé. E o Lewis, eu até vi um vídeo esses dias, agora, depois da luta, né? De quando, um vídeo de todas as vezes que o Lewis levantou de uma queda. E é engraçado, porque parece que ele levanta com o cara nas costas dele, literalmente. Ele tá por baixo, ele só rola e levanta de qualquer jeito, sem pensar em defender pescoço, defender qualquer coisa. Ele simplesmente levanta. Então eu sempre vi isso nele. Ele, quando ele foi quedado, ele levanta de qualquer jeito. E essa proximidade, na curta distância, eu achava muito perigosa pro Blades, né? Eu não achei que ia ser do jeito que foi, do Blades procurando uma queda, mas eu achei que a mão do Lewis uma hora ia encontrar o Blades. E o Blades, eu não sei, o Blades ainda não tinha... Eu não tinha me conquistado completamente, assim, sabe? Por mais que ele teve momentos bons ali na vitória contra o Cigano, ele teve aquilo que ele tentou até contra o Lewis, né? De simular ali, de ciscar uma queda e entrar com o diretão ali de direita. Mas o Lewis estava esperto. Então eu contei assim com um momento que o Lewis tem, como a gente está falando, ele tem uma arma que é o soco forte, né? Independente de ser cruzado, direto, o que for, ele tem um soco muito forte. E se pegar, um abraço. E eu imaginei que o Blades ia dar esse espaço para o Lewis de pelo menos um golpe. No entanto, que a gente vendo aqui os números que tá aqui pro pessoal acompanhar também, deixa eu só subir a arte aqui. O Lewis deu 7 golpes, cara. 7 golpes. Então, provavelmente, desses 7, 6 não pegou em cheio. O único que pegou, na verdade, dos 7 foram 3 do nocaute, né? O upper e 2 ali no chão. E então, foram 4 golpes que deve ter pego ali, raspando, não pegou de cheio. Então, eu tava contando com isso mesmo, assim, num momento que o Blades ia se achar o striker e se abrir pro Lewis. E teve até esse momento, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa interrupção do Herbie Jean. Eu não gosto de aceitar isso, mas eu tenho que me aceitar às vezes como um hater do Herbie Jean, mas também eu acho que eu misturo um pouco com aquela situação que eu já falei no Coutcast, quando os árbitros centrais ali, os que tem mais luta no UFC são os que eu menos gosto. Então não necessariamente pode ser o cara que é ruim, mas ele trabalha tanto que ele fica mais exposto a erros. Então eu acho que o UFC deveria ter um volume maior de juízes, ou equilibrar mais as coisas. Eu sei que a pandemia deve estar difícil, mas você pegar o Herbie Jean é o cara que mais faz luta no UFC. Então ele fica mais
as chances dele errar são maiores, né? Maiores do que a dos outros que fazem menos luta. Mas o que vocês acham aí, André G? Nas próprias fotos, assim, você vê, no momento da luta, o Herb Dean tava do outro lado, assim, muito longe. E eu não tenho nem como culpar nesse sentido, porque da última luta que ele fez, com quem que foi? Acho que foi o Herbert Burns, que ele fica tão colado nos lutadores, e teve uma luta também que o Herb Dean tava tão em cima, não lembro qual, acho que foi do último evento, não esse que rolou agora, no último. Que ele tava tão em cima que o lutador, acho que era uma menina, achou que ele já tinha terminado. Acho que foi da Marina Rodrigues, que ela... Bom, eu também não vou lembrar se era o Herb Dean, mas ele tem essa mania de ficar muito em cima dos lutadores. E nessa ele fez o contrário do que eu imaginava, que eu achava ruim dele, né? Ele tava lá do outro lado. O que você acha, André G? Foi uma situação apenas de uma luta onde ele tava longe mesmo porque a luta desenrolou dos caras irem para longe dele? O que você acha, André G, dessa parada do Herb Dean pra essa luta? Cara, eu vou dizer que assim, nem achei que ele demorou tanto. Ele demorou sim, ele poderia estar mais próximo e tudo mais, mas é uma coisa tão inusitada, uma situação tão fora do comum, porque o Lewis estava num canto do octógono, o Blades estava no centro, o Blades tira uma distância gigante de uma vez só e já toma aquela pedrada, cai de cara, né? Cai para frente, assim, meio de lado, caiu todo torto. Nisso, o Herb Dean estava um pouco distante, ele já estava mais próximo do Blades, né? Mas o Lewis estava distante, não conseguiu chegar a tempo, acabou tendo aqueles 2 golpes ali que eu acredito que não deveriam acontecer. O próprio Blades, o próprio Lewis, né, falou que ali foi um erro do Herb Dean, que ele continuaria batendo até o juiz fazer a interrupção. Não concordo muito com essa visão dele, acredito que o atleta ele também tem que, né, artista marcial, ele tem que prezar pela segurança e pelo bem-estar do seu oponente, viu que o cara está ali machucado, está apagado, para de bater, mas essa daí vai ser mais uma que vai entrar aí sim para a conta do Herb Dean, por mais que eu ache assim que não é aquela coisa tão gritante, é um erro e ele precisaria realmente estar um pouco mais próximo, não tão próximo quando ele estava ali na Marina Rodrigues, né, e a Amanda Ribas, mas um pouco mais próximo sim, pelo menos na intermediária entre os 2 lutadores, não próximo de um e muito longe do outro. Eu tava pensando aqui, André G, e talvez o Herb Dean tava pensando como a gente, né? O Lewis, afinal de contas, ele era tão azarão que o Herb Dean, se você for pensar, né, de uma forma espacial, eu tô tentando imaginar a situação, se o Blades acertasse a queda, eles iam parar do lado do Herb Dean, né? Só que como o Blades levou e voltou devido ao soco, então eles pararam do lado contrário. Então nem o Herb Dean estava esperando que o Lewis ia ganhar essa luta, pelo jeito. Ele estava esperando lá do outro lado e falou: eu vou ficar aqui que eu sei que o Blades vai vir no double leg e vai parar aqui. Brincadeiras à parte, o que você acha? Você ia completar alguma coisa, André G? Não, pô, só tô rindo dessa... E Fertita, o que você acha? Esses dias eu vi também na internet, acho que foi o Big Marcel que colocou lá 3 exemplos de nocautes que a gente pode colocar em discussão aí, né? Um deles é aquele que o lutador nocauteia, percebe que o cara tá nocauteado e continua batendo. Ele deu um exemplo de uma luta do Pride, que eu não lembro qual é, mas também eu lembro daquela do Dan Henderson e o Michael Bisping, né? O Michael Bisping é o morto, o Dan Henderson vai lá e continua. Um outro exemplo, ele mostrou que foi, se eu não me engano, foi o Rampage versus Vanderlei Silva, que o Rampage nocauteou o Vandy, o juiz pegou o Rampage pela cintura e puxou, ele continuou dando uns 2 ou 3 socos, que ali é maldade pura, porque o juiz tá segurando o cara, né? E o terceiro exemplo que ele deu foi essa do Lewis no calor do momento, nocautear e continuar caindo por cima do cara. Mas também que pra mim parece muito com esse nocaute do Dan Henderson no Michael Bisping. O que você achou dessa parada aí, ô Fertita? Você achou que foi sacanagem do Black Beast continuar batendo? Eu achei que sim, Davi. Embora ele tenha dito na entrevista pós-luta que ele não consegue mudar a chave tão rápida, né? Que ele, quando começa a bater ali, só o juiz é capaz de interromper. Ele jogou a culpa no Herb Dean, né? Mas eu acho que ele poderia não ter feito aquilo, né? Foram 2 socos brutais e eu acho que é algo que
a gente nunca sabe, né? Não estamos ali na pele deles, nunca subi no octógono para lutar, mas eu acho que é algo que ele poderia ter evitado, né? E o Herb Dean também deveria se posicionar um pouco mais próximo, né? Como o André falou, não tão próximo quanto, por exemplo, na luta da Marina contra a Amanda Ribas, mas também não tão distante, né? E eu achei que o Hot Balls mandou mal nessa, né? E também mandou mal no pedido de luta, né? Ele pediu para enfrentar o Overeem na próxima, né? Talvez já sabendo que a divisão pode emperrar um pouco com a chegada do John Jones já ganhando um title shot na sequência, mas ele pediu para enfrentar o 6º colocado do ranking, vindo de derrota, e pediu para que a luta seja apenas de 3 rounds, porque ele não gosta de lutar assim. É isso aí. Lutador que sabe o que quer, né? Não quer treinar. Teve uma entrevista antes da luta, que eu até acho que eu joguei lá no grupo do Nocautecast, que era o Lewis sendo entrevistado pelo UFC. Aí perguntou, e qual vai ser sua estratégia da luta? Ele falou, eu vou entrar em queda. Começou a luta, vou entrar em queda, que eu sou um wrestler da All-América. O André já tava falando das entrevistas que o Derek Lewis dá, né? Ele falou, eu me sinto um wrestler da All-América e vou cair nas pernas dele, não quero saber. E vocês falam que eu sou nocauteador aí, mas todo mundo, se você olhar as lutas que eu fiz, todos os caras que eu nocauteei, eles fingiram que estavam sendo nocauteados. Lewis Ô, Fertita, você falou uma parada aí, da sua época, que não sei o que, mas eu lembrei aqui na sua época também, você falou que nunca entrou no octógono, né? Você entrou pra lutar. Pra lutar, né? Você era dono do negócio, você já deve ter pisado muito. Mas pra lutar não, mas eu lembro que na época, principalmente na época do acordo lá do UFC, com vocês, os irmãos Fertita ali com a WME e MG, você tava num shape monstrão, hein? Você ainda tá treinando? Qual que era a sua intenção naquela época? Você tava muito forte, cara. Então, minha intenção era ser halterofilista que nem o John Jones, né? Então a gente faz aquele ganho de massa bem saudável para isso, né? Tem fotos públicas minhas aí na academia do Raya Faber, né? Me tornei um Team Alpha Male na época e é para fazer a dieta de Lachol, né? Aquela dieta saudável, só no frango com batata doce, e quando vou ao Brasil consigo até tomar um açaí para dar aquele pump no shape, né? Medo da ousada não tem, né? Não. Jeff Nowitzki é meu parceiro. Boa. Bom, deixa eu pegar uns comentários aqui. Leigagem Fighting Championship. Lewis com inteligência é a nova entidade do MMA. Bem bacana o canal dos caras também, Leigagem. Eu já vi uns vídeos deles lá, é bem bacana. Vale a pena conferir, se inscrever lá também. O Arthur Martins, o vencedor de Rosenstruck e Gané. Tá falando isso pro Fertita. Eu continuo defendendo que quem deve arbitrar lutas de pesos pesados é o Dan Miragliotta. O Dan Miragliotta é bom, ele é grande também, né? Ele é muito grande. Ele é maior do que a maioria dos pesados, até você ver a altura do cara, o cara é muito grande. O André G aqui falando, o Miragliotta deveria arbitrar 100% das lutas, melhor em atividade. Não, realmente, o cara é bom mesmo. Isabel Mendes tá falando, como assim Hot Balls, gente? É que teve uma luta, Isabel, acho que foi do Cormier, se eu não me engano, contra o Cormier, do Lewis contra o Cormier, se eu tiver errado, me corrija, André G e Fertita. Mas não, eu acho que foi uma luta que ele venceu, se eu não me engano. Enfim, uma luta do Lewis, ele rasgou... Foi aquela contra o Volkov, acho, né, Davi? Né, eu lembro que foi uma que ele venceu, porque eu lembro que foi o discurso de vitória dele. Mas enfim, teve uma luta, Isabel, que ele rasgou o short dele e o Joe Rogan perguntou o que aconteceu com o seu short. Aí ele falou, que minhas bolas estavam muito quentes. Então por isso que o pessoal falou aqui de Hot Balls. E mais uma das entrevistas. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos seguir em frente. Antes disso, antes da gente seguir pro evento da semana que vem, também queria comentar... Essa semana teve... Eu não separei os vídeos, mas teve uma notícia na CNN, né, falando que o UFC agora tá fazendo uma parceria com o TikTok, que eles... nessa parceria o UFC ia
passar a luta desse UFC Blades versus Lewis no TikTok e além de outros conteúdos do TikTok. Eu não cheguei a acompanhar porque eu não tenho TikTok, então eu não acompanhei esse conteúdo. Mas eu imagino que deve ser só pra estreia aí uma luta, porque eles não iriam passar a luta no TikTok. Acho que foi essa só pra fazer um agrado, mas depois manter algum conteúdo ali, de bastidor, enfim, de treino de lutador. E com isso tiveram lá os jornalistas da CNN que hatearam, falaram um monte, reclamaram, falando que o UFC... Como que foi a frase do cara? A pancadaria chegou no TikTok... Aí o jornalista perguntou pra outra menina, e aí, você gosta de UFC? Ela reclamou dos bares que passam UFC, né? E sempre aquele tom de quem não conhece muito do nosso esporte e achar que o UFC é o esporte, né? Também. Falou que não tem luva, não tem regra, enfim. Os caras viajaram, misturou opinião com notícia, onde eles deveriam apenas dar a notícia, mas hoje em dia a gente infelizmente tem muito disso, né? Quando os profissionais da mídia começam a ter uma visibilidade, eles se acham de direito de expressar alguma opinião como sendo verdade, né? A gente aqui que somos fãs há anos, a gente fala groselha de MMA, imagina um jornalista que não conhece, falar que não tem luva, não tem regra, enfim. Com isso, também teve até a senadora Katia Abreu, né, que falou também, ela fez uma comparação do UFC com a rinha de galo, falando estamos num país onde rinha de galo é proibida, mas o UFC é legalizado. Comparou uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? E com isso, André G e Fertitta, o que você achou aí? Hoje, parece que na mesma semana, misturou, um monte de gente resolveu falar do MMA, do UFC, o que pensa mesmo sem conhecer. Isso que é o complicado, né, Fertitta? Já é um esporte difícil pra gente tentar defender por causa de toda a intensidade que tem. E não só isso, tem as grandes mídias que acabam a desinformar, né? Exato, Davi. Eu acho assim, os jornalistas Rafael e Elisa, né? Eu acho que não há problemas em um jornalista não apenas narrar os fatos, né? Ou seja, em emitir uma opinião pessoal sobre um determinado assunto, né? Fazer um comentário, mas o problema está na forma em emitir uma opinião inverídica, né? Eles não se basearam em fatos, emitiram uma opinião distorcida sem fundamento algum, né? Não há problema algum em eles não gostarem do MMA, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas sim, o Rafael Colombo lá, que afirmou que são colocados 2 caras para se matar em cima do ringue, sem proteção alguma, nem uso de luvas, é algo muito lamentável de se ouvir, né? Foi um achismo, né? Baseado no nada, foi uma desinformação para o público, né? É um jornalismo sem fatos, né? Ou melhor dizendo, eu não classifico aquilo que eles fizeram nem como jornalismo, né? Eles mentiram para os telespectadores da CNN em pleno 2021, né? Lamentável ter que ouvir alguém sem conteúdo sobre determinado assunto, né? Falando sobre determinado assunto e desinformando o público, né? Emitindo fake news, né? Sobrou achismo e faltou fundamento para eles debaterem algo que eles não conhecem, né? Foi uma atitude pouco profissional, com desrespeito ao público, ao transmitir mentiras, né? Eles não estão ali como pessoas comuns, né? Eles são jornalistas que devem se responsabilizar pelas informações que eles transmitem, né? Pelos fatos, pelas opiniões que eles emitem. Foi algo muito desagradável de se ouvir, foi totalmente infeliz a colocação deles, né? E o curioso é que enquanto eles falavam que um esporte, era algo sem luvas, né? Que as pessoas lutavam sem proteção, sem luvas. Na notícia, enquanto eles estavam dando essa notícia, eram passadas imagens do UFC com os lutadores usando luvas, né? Então é algo que é complicado, né? O André G, eu até aproveitar aqui que foi o tema da minha charge da semana, eu resolvi misturar as situações. Misturei CNN com os 2 jornalistas, né, falando o que eles não sabem. A senadora Katia Abreu também fazendo a comparação com rinha de galo. Vou até colocar aqui. Com também o nocaute do Derek Lewis. Vou puxar a charge aqui e já vou jogar. Então eu fiz exatamente essa relação. E André G, até o Fertitta falou da situação da CNN aí. Agora com relação a
essa situação da senadora Cátia Abreu, eu fico imaginando aqui legalizando a rinha de galo, já que ela comparou uma coisa com a outra, vamos dizer que legaliza a rinha de galo, eu fico imaginando o trash talk dos galos em rede social. Os galos vão querer lutar, né? Eles vão se dispor a lutar, como os seres humanos fazem, né, André G? Então, post infeliz, a senadora chegou a apagar, depois retratou, falando, eu não sou a favor de rinha de galo. Bem feliz a colocação, tudo na mesma semana, né, André G? Olha, cara, o que me deixa mais incomodado é que nos dois casos eles erraram, né, miraram no MMA e acertaram no bare knuckle, né, que é um esporte tanto quanto diferente, por mais que os dois sejam ali do universo das lutas. Ambos falando, né, querendo falar mal do UFC, um falando de luta sem luvas, obviamente, bare knuckle, a Cátia Abreu mostrando uma imagem de luta sem luvas também, obviamente, bare knuckle, e ambos se referindo ao UFC. O Dana White é a pessoa que deve estar mais feliz com tudo isso, né? Porque o sonho dele é que as pessoas realmente confundam e acreditem que tudo que envolve lutas no mundo é o UFC. Um dia, se seguir nesse mesmo movimento, a gente não vai nem mais falar de boxe, tá? Um dia a gente vai ver lá o Floyd Mayweather, né? Nem o Floyd, né? Vai ser o Canelo Álvares, e a gente vai falar que eles estão lutando no UFC. Ou pelo menos ver alguém isso na televisão. Aqueles velhos, você luta UFC, né? A desinformação. UFC Fight Night Rosenstruik vs Cyril Gane vai rolar aí dia 27, ainda no UFC Apex em Vegas. Tá falando aqui 22 horas provavelmente nos Estados Unidos, então eu acho que vai começar aqui umas 7 horas aqui no Brasil, provavelmente vai ser o evento. Um evento aqui, a gente estava comentando em off, tem um evento interessante, tem alguns brasileiros aqui pra gente comentar. André G, algum destaque aí que você queira comentar no geral desse evento? Tem algumas lutas bacanas, como eu falei já, a gente vai fazer o palpitão lá do contragolpe desse evento, provavelmente amanhã ou depois. O que você acha, André G, desse evento que tá vindo aí? Esse é mais um evento igual ao anterior, né, que não está prometendo muita coisa. A gente vai ter algumas lutas ali pontuais que vão ser, que já prometem, né, por antecipação, mas a maior delas vão ser surpresas que a gente vai ter que esperar para ver. Uma coisa que vem, né, me chamando a atenção é essa luta do Alonzo Menifield ali no card preliminar. Ele pega o William Knight e olha, eu acho que dessa luta aí pode sair alguma coisa legal, né? O William é um bom prospecto aí nessa divisão dos meio pesados. O Alonzo Menifield está tentando se reencontrar depois de ter sido barrado por Devin Clark e o Vince Sampling. Quem sabe não sai alguma coisa de legal dali. Além disso, vem aí o Alex Oliveira pegando mais um estreante invicto no UFC. Da última vez a gente sabe que não deu muito certo. Será que dessa vez vai dar bom para o brasileiro? O Alex Cowboy, né? Não tem na arte do UFC aqui ainda, porque essa luta acabou entrando hoje, né, André G? Porque quem entra, ia ser o Randy Brown, não era? No lugar? Que um parceiro de equipe dele foi diagnosticado, então resolveram tirar o Randy Brown. E entrou... Como que chama, André G? É um Magomedov, uma mistura de... Deixa eu pegar o nome aqui do rapaz. Ramazan Kuramagomedov. O Ramazan, ele vem do Contender Series, né, André G? Ele venceu no Contender Series, só que o Dana White acabou não querendo contratar ele, porque, né, não convenceu. E vai vir agora aí, de vez, para estrear no UFC, num evento, né? Tá 8-0. 8-0 e não parece, sei lá, um lutador tão promissor assim, né? Já teve dificuldades ali na Contender Series, e por mais que ele seja um lutador invicto, passou por ACB-PFL, ele não chega assim com tanta pompa para esse evento. Agora, o Alex Oliveira já deu um jeito de elevar aí a carreira de um estreante invicto, que é o Shavkat Rakhmonov. Será que ele vai fazer isso com o segundo em sequência?
Uma vantagenzinha ele tem, né, André G? Ele tá com quem que pelo menos maior do que o Ramazan, né? Isso, cap completo. Pelo menos essa desculpa ele não vai ter. Boa. E eu vi aqui no chat a Isabel perguntando... a Angela Hill luta no sábado, Ela tá no card principal, que vai encarar Ashley Yoder. Angela Hill também eu torço bastante pra ela, é uma lutadora muito boa. E você, Fertita, algum destaque aí preliminar, se quiser puxar no principal também? Tem bastante lutinha pra comentar, assim, mas vamos ver o que você aponta aí, Fertita. Do preliminar, eu aponto ali Alexander Hernandes contra Thiago Moisés, né? O Thiago Moisés vem numa boa fase, ele que conseguiu achar uma vitória contra o Michael Johnson, né? Vinha tomando um sacode em pé, mas conseguiu tirar uma chave de calcanhar lá contra o Michael Johnson, e depois venceu muito bem o Bob Green também, uma luta que ele teve uma performance muito boa, vem de 2 vitórias em sequência, e vai enfrentar um lutador que chegou muito bem no UFC, já chegou nocauteando o Beneil Dariush, mas depois ele andou tomando um choque de realidade, sendo nocauteado pelo Cerrone, depois pelo Drew Dober. Agora, na última, ele venceu o Chris Gruetzemacher e agora tenta entrar novamente no ranking, né? Ele já foi ranqueado chegou a figurar entre os 12º, 11º no ranking, agora busca a volta desse bom momento dele, né? Eu acho que é uma luta bem interessante da gente acompanhar, de dois ali que estão figurando no top 20, ali querendo entrar no ranking novamente, no caso do Hernandes. E também essa luta que você destacou aí, que abre o card principal, né, de acordo com o site do Combate aqui, na segunda do card principal é a Angela Hill contra Ashley Yoder, né? Angela Hill é muito bacana de observar ela, porque principalmente pela frequência de lutas dela, né? Ela fez 4 lutas em 2019, 4 lutas em 2020, e agora vamos ver se ela vai conseguir manter essa frequência de lutas em 2021 também, né? Mesmo ela vindo de 2 derrotas, eu acho que ela está evoluindo. As 2 derrotas dela foram uma para Michelle Waterson na última luta, em que ela perdeu por uma decisão dividida numa luta bem parelha, uma luta bem interessante de se assistir, e a anterior ela perdeu para Claudinha Gadelha em uma luta que teve uma pontuação meio polêmica, né? Eu acabei pontuando 2-1 para ela, mas enfim, eu acho que ela tem condições de fazer uma boa luta contra a Yoder, entra como favorita nessa. Boa. A Angela Hill, ela é o curioso que ela tem 36 anos, né? Não é uma, né, muito nova ainda como atleta, ainda mais uma categoria rápida como peso palha. Então é legal ver esse ritmo dela aí intenso. Vamos ver se todo esse ritmo de quantidade de lutas vai servir para frear ela rápido ou para prolongar o ritmo contínuo aí, né? Então parece interessante. Eu tava vendo esse preliminar aqui. Esse evento tem bastante luta promissora a ser a luta da noite, né? Se você pensar que tem a própria Randy Brown, o Cowboy e o Ramazan, o William Knight, que o André G falou, e o Mainfield. Tem bastante luta que promete, assim. O próprio Alexander Hernandes versus Thiago Moisés. Muita luta bacana. No principal aqui, pelo menos no site do Combate, vai começar aqui com Alex Carceres versus Kevin Krum. Uma luta interessante, que também tá no nosso palpitão, pra gente cada um dar seu palpite e ver o que vai rolar. André G, alguma coisa do principal aqui pra levantar? Tem umas lutas bacanas, né? Card principal já tem algumas coisas interessantes, né? A gente pode falar aí dos brasileiros, a gente tem o Pedro Munhoz, a gente tem a Mayra Bueno Silva, mas eu vou aqui colocar uma luta. O Ankalaev, poxa, eu estou muito ansioso para ver se ele vai continuar nessa crescente, né? Ele já vem aí de 5 vitórias em sequência dentro do UFC. Ele é um nome muito bom para essa categoria dos meio pesados, né? Vai ter um desafio interessante contra o Nikita Krylov.
Krylov, por mais que ele não seja aquele cara top dos tops, ele ainda é um lutador novo, é um lutador que vem evoluindo, vem de uma boa vitória contra o Johnny Walker. Acho que vai ser um encontro bem legal para a gente definir, né, quem vai ser o novo top 10 dessa categoria, quem vai ter essa condição de começar a brigar por alguma coisa a mais dentro dos meio pesados. Show de bola. Isabel Mendes perguntou, será que a Mayra passa pela Montana de la Rosa? Fertita, é uma luta bem interessante. A Mayra tá vindo numa sequência boa, né? Deixa eu ver como que ela tá vindo de... Eu sei que ela não tinha... No começo no UFC ali ela não tava bem. Ela tava vindo de vitória da Mara Borella, perdeu pra Marina Moroz. E a Montana de la Rosa, e essa luta pela categoria mosca feminino, a Montana de la Rosa tá vindo aí 11-6, já tem relativamente nova, 26 anos, tá vindo de derrota pra Viviane Araújo. Então é uma luta no papel, Fertita, é até que equilíbrio, assim, né? Meio que cada um, é uma oportunidade para cada uma provar que pode continuar com uma sequência boa de vitória, por mais que a Montana tá vindo de derrota. Equilibrada, Davi. Luta muito bem casada. É verdade. A Montana de la Rosa, se for observar, o cartel recente dela não é dos melhores, né? Derrota para Vivi Araújo, daí anteriormente tinha vencido a Mara Borella, depois e antes tinha perdido para Andréa Lima, mas se for ver, perdeu para duas lutadoras de muito bom nível, né? Lá atrás também, antes de entrar no UFC, ela já enfrentava concorrência de bom nível, acabou vencendo várias lutas e as derrotas dela foram para Cynthia Calvillo e para Mackenzie Dern, antes de entrar no UFC, né? Mas é uma finalizadora muito boa. E a Mayra Bueno, nossa Chitara, também tem um ótimo nível no chão e ela conseguiu vencer também a Mara Borella, finalizando, e finalizou a Jillian Robertson também na estreia dela no UFC, entrando pelo Contender Series, né? Venceu Jillian Robertson, que também tem um nível muito bom no chão, e ela conseguiu, na ocasião, finalizar com uma chave de braço, né? A derrota dela foi na luta que ela não conseguiu fazer uso da luta agarrada, né? Contra a Marina Moroz, que a ucraniana conseguiu manter a luta da média para longa distância e conseguiu levar, deixando a luta em pé, né? Mas eu acho que tem tudo para ser uma luta bem interessante. Às vezes, luta entre duas grapplers se desenrola só em pé, né? Mas eu acho que essa daí vai para o chão e eu acho que estou tendendo a apostar na Mayra Chitara. Eu acho que no chão ela vai conseguir se sobressair contra a Montana. Pelo peso pesado, Jairzinho Rosenstruik versus Cyril Gane. Uma luta bem interessante. Mais uma das lutas do peso pesado aqui para a gente definir melhor ainda o que está acontecendo. Esses pesos pesados, cara, o futuro breve aí tá ficando bom, hein? Miocic, Ngannou, John Jones, o Derek Lewis. Agora a solução dessa luta aqui também vai jogar um lá pra cima entre Jairzinho e Cyril Gane. Eu comentei isso no meu palpitão, pessoal. Quero saber do Fertita e do André G o que eles pensam dessa luta, mas eu vou meio que adiantar o que eu acho que o Cyril Gane é um dos lutadores que ainda não me convenceu. Não sei se eu sou chato de pensar assim, mas ele é um cara bom, ele é bom em pé, ele tem boas finalizações, mas a imagem dele parece que assusta mais do que ele de fato ele faz, né? Ele é um cara muito cerebral também, diferente do Jairzinho, que é um kickboxer muito bom, muito técnico, né? Ele já teve uma carreira boa no kickbox, mas o Cyril Gane eu não sei, cara. Eu tenho impressão, eu até comentei isso no grupo do WhatsApp lá do Nocautecast, eu tenho a impressão que o Cyril Gane tem cara de meio pesado. Não sei se é possível, né? Ele é um cara bem grande, ele é muito musculoso. Eu não sei se é possível ele baixar de peso, né? Eu não lembro com quanto ele luta ali de peso, mas eu acho que ele tem um jeitão de meio pesado. Um cara completo, rápido, mas eu não sei. Ele tá invicto, né? 6-0 no MMA. O que você acha, André G, dessa luta aí? É um duelo de estilos interessante, porque
O Ciryl Gane é um cara rápido, né? O Jairzinho, ele não é muito lento, mas também não é rápido, mas ele é muito forte, né, André? Space, the final frontier. André G caiu? These are the voyages of the Starship Enterprise. Será que estamos passando por alguma chuva de meteoros que o André G está impossibilitado de falar com a gente? Diretamente da estação espacial, André G. Então vamos com Fertita. Fertita, meu amigo, o que você acha desse embate dos grandões aí? Você ainda tá no hype do Ciryl Gane? Ainda, Davi. Luta muito bem casada. Luta que talvez decida o próximo adversário do Derrick Lewis. E são dois atletas que lutam com geralmente 110, 112 quilos, né? E eu acho muito difícil, respondendo a sua pergunta ali, muito difícil o Gane conseguir bater o peso para os meio pesados. Seria interessante isso, mas eu não sei se ele conseguiria fazer esse corte. É um atleta de 1,95 m. O Jairzinho já não luta já luta com uma massa gorda maior, né, digamos assim. Também bate o mesmo peso do Gane, geralmente, para lutar, embora tenha 8 centímetros a menos. Mas é uma luta muito boa entre dois atletas que subiram muito rápido na categoria. Atletas que a gente não conseguiu ver na trajetória deles no UFC ainda totalmente o jogo deles, né? Principalmente a parte de chão. O que a gente conseguiu ver do Jairzinho no chão é que ele foi dominado por alguns rounds contra o Overeem até achar a vitória faltando poucos segundos para o fim do quinto round, né? E também ele foi dominado no primeiro round numa das primeiras lutas dele, que foi contra o Júnior Albini, né? Então, o chão dele, espero que evolua, principalmente até para essa luta, porque o Ciryl Gane já mostrou alguma coisa no chão. Ele, a primeira e a segunda vitórias dele no UFC, que foi contra o Rafael Bebezão e contra o Donteio Mays, foram por submissão, né? Foram finalizando, mas eu ainda não vi muito do chão dele, que quero ver se ele tem qualidade para conseguir levar o Jairzinho para o chão. Na trocação, os dois são muito acima da média. Uma luta muito boa. Provavelmente eu acho que vai se desenrolar em pé, mas também não me surpreenderia se o Gane, lá pelas tantas, conseguisse e tentasse levar a luta para o chão, porque às vezes é melhor jogar no ponto fraco do adversário, né? Ainda que seu ponto forte seja o outro também, né? Mas é melhor do que jogar no seu ponto forte é tentar jogar no ponto fraco do adversário, né? Então eu acho que o Gane tem uma arma a mais ali, e se ele usar, eu acho que a luta pode desenrolar para o lado dele. Muito ansioso para essa luta, uma luta que pode definir um futuro contender aí pelo cinturão, para o final do ano ou para o ano que vem, principalmente para 2022. Show de bola. Eu tô vendo aqui no site do UFC, o recorde do Ciryl Gane tá 6-0, mas no Sherdog tá 7-0. Então, um dos dois aqui tem alguma coisa a mais ou a menos. Eu acredito que o Sherdog não, Tapology. Eu acredito que o Tapology deve estar mais completinho aqui, deve estar faltando alguma coisa ali pro Ciryl Gane 6-0. No Sherdog também conta 7-0, né? 3 lutas pelo evento TKO e depois 4, já são 4 pelo UFC, né? Boa, meu amigo. É isso aí. Evento, eu acho que vai entregar bastante coisa boa, tanto no preliminar, ali tem muita luta interessante, quanto no principal aí, e principalmente essa luta mais importante da noite é que vai definir muita coisa boa pros pesados, né? Então, é isso aí, né, Fertita? A gente fez uma préviazinha aí, mais ou menos, mas falamos de bastante coisa, né?
Com certeza, Davi. E a minha aposta para a luta da noite seria entre dois que já foram melhor ranqueados, agora eles tentam ascensão novamente na carreira, que é Pedrinho Munhoz contra Jimmy Rivera. É uma revanche de uma luta bem interessante ocorrida, deixa eu ver aqui, lá em 2015, uma luta em que o Rivera venceu por decisão dividida, e encontro deles mais de 5 anos depois. Eu acho que tem tudo para ser uma luta tecnicamente bem interessante. Vamos ver quem vai conseguir se recuperar na categoria. É isso aí, meu amigo. Acabei de descobrir porque o André G caiu, Fertitta. Que teve a eliminação da Carol Conká lá com 99,17%. O André G foi lá ver o Big Brother. André G tá soltando foguetórios agora, então. Tá. Então acho que foi isso. Bom, meu amigo, é isso aí. Então vamos finalizando por aqui. Rolou bastante. Semana que vem vamos ver se a gente vem com mais gente aqui também. Bia Batista, André G também, todo mundo junto. Espero que estejam todos. É legal quando rola assim, né? Mas é isso aí, Fertitta. Então, bom evento para nós aí semana que vem. Com certeza, Davi. Falando pra galera aí ficar de olho, então, até o momento é pro card preliminar começar às 19 horas, horário de Brasília, com Dustin Jacoby contra Maxim Grishin. Esse card tem 12 lutas, 6 no preliminar e 6 no principal, até o momento, né? Mas nunca se sabe. Pois é. Não sabemos com essas zebras que vem rolando nos últimos cards. E é isso aí, valeu pessoal. Nocautecast 108 para conta, aí, muito bom estar participando mais uma vez. Boa noite para você, Davi, para o André também, que está lá comemorando já antes do tempo, não esperou o fim do cast para comemorar. Boa noite para a galera porradeira do chat aí, e vamos mantendo a empolgação para o próximo final de semana. Deixar o abraço para a galera aí do chat e até a próxima. Beleza, meu amigo, boa noite, até a próxima, pessoal. Aquele aviso, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, jogue nos grupos de família, de MMA também, joga lá pro pessoal falar mal, comente aqui também, fala mal da gente, fala bem, mas participe, certo? Semana que vem tamo aí, um abraço.